Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, trazendo o estudo Desvendando a Graça. Graça e paz, abençoados da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com a segunda parte do estudo sobre o batismo. A origem do batismo. E nessa segunda parte do nosso estudo, Desvendando a Graça de Deus, Desvendando a Graça, nós vamos trazer para vocês hoje a não necessidade do batismo. Mas antes, dê o joinha aí, dê o like, compartilhe essa palavra, faça essa palavra correr. É importante que outros irmãos ouçam essa palavra. Fique atentos no que foi dito no primeiro capítulo, primeiro episódio, você conseguir mostrar para elas a origem do batismo. E hoje, a segunda parte vai ser o batismo no tempo da graça de Deus. Nós precisamos entender que houve um tempo para o batismo. O batismo ele foi para aquele tempo de João. A preparação, como nós falamos, não vamos voltar muito para não ficar muito longo, mas foi a preparação. Depois que Jesus morreu, a Bíblia fala que ele nos preparou um novo e vivo caminho. Então, o caminho que João preparou se tornou velho e antiquado. Um novo e vivo caminho, na graça de Deus, Paulo chama de batismo de Cristo. Nós fomos batizados na sua morte. Abra comigo em Romanos 6, versículo 13, 3. Romanos 6, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então Paulo diz assim, vocês estão se tornando ignorantes, porque vocês querem comer de novo, fazer um rudimento fraco e pobre. Vocês querem fazer o batismo, vocês não têm a noção de que nós fomos batizados, ele diz que nós seremos batizados. Nós fomos batizados na sua morte. Então, a morte de Jesus significa ele morreu, ressuscitou e juntamente com ele nos ressuscitou em Cristo Jesus. Então, eu não preciso mais de um rudimento, um simbolismo que para muitos é importante. Eu nasci, sou nova criatura. Quantas pessoas falam isso? Mas está lá em Marcos 15, né? Marcos 16, versículo 15, quando ele fala assim: quem quer e for batizado será salvo. Mas quantas pessoas não compreendem que essa passagem de Marcos 16 só vai até o versículo 8, e foi compilado, foi colocado por um homem, por Constantino, quando ele começou a impor no império que todo mundo tinha que ser cristão. E ele começou a colocar várias coisas, vários rituais. A igreja romana começou a comandar tudo. E eles colocaram isso: quem crê e for batizado será salvo, porque era uma regra, você era obrigado a se batizar, senão você não fazia parte do clero, você não fazia parte daquela religião, você era um pagão, uma pessoa fora. Mas isso era antes. Depois da morte de Jesus e da sua ressurreição, ele nos abriu um novo e vivo caminho. E Paulo chama a atenção da igreja de Roma e diz: vocês estão sendo ignorantes. Vocês não sabem que vocês já foram batizados na morte de Jesus?
Com ele morremos e com ele também ressuscitamos. Ao entender isso, você muda o seu pensamento. Porque hoje, quantas pessoas estão aí achando que tem que pagar um preço? Achando que estão afastadas de Deus? Ah, eu não passei pelas águas. Por que eu passar pelas águas hoje? Por que as igrejas hoje cobram muito isso? Eu vou ser sincero, abençoado. É algo assim, vamos dizer assim, monetário. Por quê? Uma pessoa, quando ela não é batizada, ela não tem o nome dela no rol de membro da igreja. E ao passar pelo batismo, ela está dizendo, ó, eu sou nova criatura, eu pertenço a esse clã. Seja ele batista, metodista, assembleiano. Ele diz, eu pertenço a esse clã. E ao pertencer a esse clã, automaticamente você tem alguns compromissos, alguns pagamentos a fazer. Porque eles não poderiam cobrar o dízimo de você enquanto você não era batizado, porque não teria o teu nome lá, e não poderiam cobrar isso de você porque você não está no hall de membros. Estando no hall de membros, você faz parte, você tem que pagar o dízimo. Porque senão você é cobrado por isso. Porque toda igreja tem, as igrejas tradicionais, graças a Deus, na graça nós não temos isso, mas as igrejas tradicionais têm um livro e tem o nome de todo mundo. Eu sou do tempo, na igreja, a maioria hoje não tem, mas na igreja onde eu frequentava, na igreja batista também, tinha o nome de todo mundo ali na frente. E tinha uma bolinha vermelha e uma bolinha verde. Se aquele nome tivesse com uma bolinha vermelha, ele estava em dívida, no dízimo. Quem tivesse com a bolinha verde, estava em dia. Aí você vê que era um constrangimento, era uma vergonha, era uma imposição da igreja. E é por isso que até hoje as igrejas fazem questão de ter o batismo. Porque se fosse em relação à salvação, então todos que foram batizados são salvos. Mas ela mesmo diz, a pessoa saiu da igreja, vai para o inferno. Ué, mas ela foi batizada. Não está escrito lá, quem crê e for batizado será salvo? Não está escrito, quem crê e for batizado e permanecer será salvo. O próprio contexto deles cai em contradição. Porque ele diz, quem crê e for batizado, a pessoa foi batizada, se desviou, e ao se desviar, não é mais dizimista, não é mais ofertante. Então não faz parte mais do clã. O batismo não valeu de nada. Então caiu por terra a necessidade do batismo. Se é para salvação, ele não poderia perder a sua eficácia. Teria que ser de uma vez por todas. E era uma coisa eficiente. O batismo era eficiente porque era algo transitório. Não era eficaz. Eficaz foi o sacrifício de Cristo. Foi de uma vez por todas, para sempre. Você está entendendo a necessidade que as pessoas tinham de falar disso? Paulo, ele falava muito sobre isso. Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, versículo 13. 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então Paulo está dizendo, ó, nem grego, nem judeu, nem romano, nem gentio, ninguém mais precisa de batismo para se encontrar com Deus. Porque nós já fomos batizados em um mesmo corpo. Ou melhor, em um único corpo, que é o corpo de Cristo. Então Paulo está falando, todos nós temos acesso a Deus. O batismo se tornou algo obsoleto, desnecessário, tremendamente. Por quê? As pessoas só usam o batismo para escravizar as pessoas. E muitas vezes é um ato que emociona. Ah, a pessoa sai de lá chorando. Mas isso aí só movimenta a sua carne. Não é algo do Espírito. Do Espírito é algo permanente.
O Espírito não tem nada só emoção. A emoção pertence à nossa carne. O chorar não significa que é do Espírito. Sentir arrepio também não significa que é algo espiritual. O que agrada a Deus é o nosso culto racional. Romanos 12, versículo 2, ele diz que nós temos que nos apresentar a Deus com um culto racional. Aí nós vamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por emoção, ninguém vai chegar até Deus, porque Deus não é emoção. Deus não trabalha com emoção. Senão toda vez que você chorar, Deus está te ouvindo. Aí se você orar sem chorar, Deus não te ouve. Então o batismo se tornou um rudimento fraco, sem necessidade nenhuma. Porque naquela época, até um homem que se juntou a Paulo, chamado Apolo, era um homem muito eloquente, muito inteligente, mas ele não conhecia o Evangelho da Graça. Ele chegou para Áquila e Priscila e falou, eles perguntaram, você conhece o Evangelho da Graça? Ele, só conheço o batismo de João. Ele, só conheço as coisas rudimentares. Olha, ele está lá, vamos abrir comigo lá? Lá em Atos 18. Abre comigo. Atos 18, versículo 25. Diz assim, era ele instruído, olha só, ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Agora, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Mas está dizendo aqui, ó, no versículo 25, ele era instruído no caminho do Senhor. Então Priscila e Áquila, como é que foram lá e expuseram para ele o caminho de Deus? Se ele era instruído. Mas ele só conhecia o caminho do batismo de João. Significa o quê? Ele só conhecia o evangelho que as pessoas eram escravizadas. O evangelho da lei. Ele só conhecia aquele evangelho de que tinha que pagar preço. E Áquila e Priscila falam, não, isso aí não é o verdadeiro evangelho. Esse evangelho que João pregava era só para preparar o caminho. O evangelho de arrependimento era para preparar o caminho. O batismo era a preparação. Mas depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou, nós vivemos o outro evangelho. O evangelho da reconciliação. A Bíblia diz que nós fomos reconciliados com Cristo. Então, mudou tudo. E o Apolo começou a entender. E Apolo passou a ser um grande pregador da graça. Porque ele tinha eloquência, ele conhecia tudo sobre a lei, sobre o evangelho de João. Mas quando expuseram para ele o evangelho da graça de Deus, encantou Apolo. Apolo foi um homem que pregava a graça com muita sabedoria. Muita sabedoria. Porque ele entendeu. Foi revelado a ele o evangelho da graça. Então foi revelado a ele que esse batismo era desnecessário mais. Ele não precisava mais falar do batismo de João. E Apolo não pregou mais sobre isso. E se você ainda tem dúvida disso, abra comigo em Hebreus 6, versículo 1. Hebreus 6, versículo 1. Aí você vai ter aquilo que você pergunta, pastor, toda a igreja faz. Toda a igreja tem o batismo, só na graça que não tem. É exatamente por isso. Porque nós estamos vivendo a graça de Deus.
não temos mais rudimentos. E a igreja evangélica, quando houve a reforma de Martim Lutero, o que aconteceu? Ela simplesmente pegou, Martim Lutero pegou aquilo que lhe interessava. Tirou os santos, falou que era por fé. Mas por fé, fé é a certeza de coisas que não vemos. Ele colocou o batismo, rudimentos fracos e pobres, ele continuou. Por que ele continuou? Porque é interessante para ele, humanamente. E quando foi revelada a graça de Deus de verdade, Martim Lutero não teve esse privilégio. Ele falava sobre a graça, mas não tinha conhecimento da graça de Deus. Porque ele não se libertou dos rudimentos. Não adianta eu falar que eu sou da graça, eu creio na graça de Jesus. Se eu pratico rudimentos, eu estou praticando o velho evangelho. Eu estou ainda debaixo da lei. Eu estou ainda debaixo de rudimentos fracos e pobres. Como diz aqui em Hebreus 6, versículos 1 e 2. Diz assim, ó. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas, e fé em Deus, e ensino de batismo, e da imposição de mãos, e da ressurreição de mortos. Ele começa a falar aqui de coisas rudimentares que os judeus, os fariseus e os judeus brigavam muito sobre isso. Um acreditava numa coisa, a ressurreição, outro não acreditava em ressurreição. Um acreditava que era por fé, o outro acreditava que era por obra. Os próprios discípulos de Jesus, alguns acreditavam que a salvação era por obras. Tiago, às vezes, discutia com Paulo, que ele falava, não, a fé sem obra é morta. Tem que ter obras, tem que ter rudimento, porque as pessoas precisam estar ligadas nisso. Hoje é uma ilusão muito grande de que as pessoas precisam fazer certo rudimento na igreja porque elas precisam obrar. E sem essas obras, os líderes religiosos, eles não conseguem segurar as pessoas na igreja só com a palavra. Porque se a palavra da graça for verdadeira, não precisa de mais nada. Não precisa de complemento, não precisa de rudimento, não precisa de nada que leva você a Deus. Porque você já foi resgatado. Hoje o evangelho da reconciliação não precisa mais desse rudimento chamado batismo. Esse rudimento não faz parte mais da graça de Deus. Ela é da parte do evangelho de João. O evangelho de João era aquele evangelho de arrependimento. Evangelho pesado. O evangelho que Pedro, Tiago e o João, esse aí já é outro João, pregavam, era um evangelho de peso. Quando Paulo veio trazer o evangelho da graça, ele tirou todo esse peso, todo esse rudimento. Ele falou, não, eu sou judeu. Certa vez ele falou para Pedro, Pedro, nós somos judeus, não aguentamos esse fardo. Como nós vamos querer colocá-lo nos gentios, esse peso? Se o próprio Jesus falou que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então esse jugo pesado de homem, hoje não cabe mais na graça de Deus. Hoje o homem não tem mais domínio sobre você. Hoje essa figura de pastor, padre, pai de santo, não pode ser o fator principal da igreja. Ele não pode impor as coisas, as pessoas são obrigadas a aceitar. E se muitas vezes não aceitam certos rudimentos, elas são cortadas, são descartadas. São colocadas como pessoas rebeldes, que não querem entrar dentro desse concílio, dentro dessa cúpula chamada igreja, que na verdade não é igreja, é um ajuntamento de pessoas. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo hoje, ele vive por fé. Então esses rudimentos não existem mais. Não tem mais poder nenhum. Vários versículos diz aqui, ó, Gálatas 3:27, diz que nós fomos batizados na sua morte. Tudo isso Paulo advertindo aos romanos
advertindo aos Gálatas, advertindo aos Coríntios, falando sempre a mesma coisa. Fomos batizados. Paulo não aconselha ninguém a batizar. Paulo, no início do seu ministério, lá em Atos, ele fala que batizou a casa de Onósimo. Várias pessoas ele batizou e falou, melhor, algumas pessoas eu batizei. E se batizei mais alguém, eu nem me lembro. Porque Deus não me enviou para batizar, mas sim para anunciar o evangelho da graça de Deus. Ele está dizendo, Deus não me enviou para batizar mais ninguém. Porque esse evangelho que eu prego hoje é diferente de tudo isso que vocês estão vendo aí. O evangelho do rudimento já passou. Hoje, o evangelho da graça de Deus é o evangelho genuíno. É o evangelho da revelação. E esse rudimento hoje, fraco e pobre, não existe mais. Não tem mais razão de ser. Porque o batismo de João era o batismo da terra, terreno, arrependimento. O batismo de Jesus é o batismo de fogo, o batismo da reconciliação. Aí fica a pergunta, qual batismo você quer? Humano? Arrependei-vos? Para serem cancelados os escritos de dívidas? Ou o batismo de Jesus, que é o da reconciliação, que com a sua morte ele te trouxe vida. Através da sua morte, ele trouxe vocês de volta para Deus. Então eu aconselho a vocês a ficarem com o evangelho da graça de Deus. O evangelho por fé, vivido por fé. O evangelho que crê que tudo foi consumado. O evangelho que tem a plena convicção de que Deus já fez todas as coisas. E até o batismo já foi dado a você, que nós fomos batizados na sua morte. Então você não precisa mais desse rudimento. E sim, o crer em Deus. Fica essa palavra com você. Guarda essa palavra no teu coração. Compartilhe essa palavra para que outros entendam o sentido do batismo. E fique bem claro para todos que esse rudimento hoje não é mais necessário. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.